Olá, bom dia. Estamos de volta, Pastor Rubens Silva, trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de terça-feira. Quero louvar a Deus pela sua vida, por estar conosco todas as manhãs, recebendo uma palavra de esperança, né? Eu quero saber como é que você está ouvindo aí a nossa live, esta mensagem. Quero saber que está ouvindo, se o áudio está bem. Se tiver, nos dê um retorno, manda um ok e a gente vai estar dando continuidade à ministração da palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 16 de junho de 2007, tá certo? Então, se você está ouvindo o nosso áudio bom aí, eu queria convidar você para mandar um oi aí nas mensagens. Pastor, tá na bênção, né? O som tá bom. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Tá conosco já nossa irmã Romilda Maria e também a irmã Euda. A Euda pode mandar um alô aí pra gente, para dizer se a mensagem está realmente chegando bem, se o áudio está chegando bem aí até você, tá bom? Pode mandar um ok para nós, então, ou a irmã Romilda aí que está também nos assistindo, tá bom? Muito bem, então está ótimo o som. Vamos refletir sobre a palavra de Deus no livro... Deixa eu ver aqui no livro de Salmo, né? O livro de Salmo 51 é um salmo bastante conhecido da igreja, bastante conhecido dos irmãos, e eu quero trazer uma reflexão sobre esse salmo apenas no versículo de número 10, né? Versículo de número 10 que diz assim, Salmo 51, verso 10 diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Olha que oração mais abençoada do salmista Davi, né, para nós nessa noite. Então eu quero refletir um pouco sobre este salmo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, para o teu coração, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável, né? Fala aqui do relacionamento com Deus. Davi queria um relacionamento mais íntimo com Deus. Então vamos orar, e eu quero convidar você a compartilhar essa live para as pessoas que você conhece, que precisa ser abençoada com a palavra de Deus, tá bom? Então eu convido você a estar compartilhando e convidando também os seus amigos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã que o Senhor nos concede, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra e pela tua graça que nos favorece, pelo dia que o Senhor nos deu, pela saúde, pelo sol, pelo o ar que respiramos. Queremos te louvar pela nossa casa, nossa família e pela igreja. Queremos te louvar por cada pessoa que tem acompanhado as nossas lives e o Senhor lhe tem falado ao coração. Que o Senhor, por meio do teu Espírito, continue a fazer isso. Queremos ser, ó Deus, instrumento de graça, instrumento de bênção para a vida daqueles que nos ouvem. No nome de Jesus, te peço que tu possa fortalecer, edificar, restaurar e salvar vidas nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, querido, esse salmo fala do relacionamento com Deus, no relacionamento íntimo e dinâmico com Deus, constrói em nós uma perspectiva maior sobre a vida. Quem tem comunhão com Deus tem uma perspectiva melhor de vida, porque a fé leva ele a estar olhando para a vida de forma diferente. E nesse salmo, Davi ele demonstra uma tristeza porque ele perdeu essa comunhão com Deus por causa de seus pecados, por causa da desobediência, né? E porque ele pecou e desobedeceu, ele sentiu uma profunda tristeza moral e
isso abalou a sua vida de tal forma e por um período longo que lhe trouxe desânimo e também lhe trouxe depressão. É assim que acontece com a vida daqueles que servem ao Senhor e de repente, por tentações, terminam saindo realmente do foco da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, passando a satisfazer ali a sua vontade e os seus desejos. E quando há um temor de Deus no coração, isso traz pesar, isso traz tristeza, isso traz então angústia de alma. E no Salmo 51, o Davi, ele começa esse salmo demonstrando como ele se sentia diante de Deus. O Deus que lhe abençoava, o Deus que cuidou dele, o Deus que tirou ele do meio da malhada, das ovelhas, e de uma família simples o fez rei de Israel. E Davi então, depois de se tornar rei em Israel, depois de grandes conquistas, Davi terminou falhando com Deus e demonstrando através desse salmo essa profunda tristeza moral por ele haver pecado contra o Deus a quem ele tanto amava, queridos. E para mudar esta situação, Davi então recorre a Deus em oração, porque o pecado lhe trouxe desânimo e também lhe trouxe uma grande depressão. Então Davi, arrependido, ele busca a Deus e ele ora ao Senhor, clamando ao Senhor uma nova oportunidade. Ou seja, ele queria reconstruir o seu relacionamento com Deus, ele queria restaurar a sua comunhão com Deus, queridos. Então ele busca a Deus em oração, né? Para muitos, Davi era um caso perdido, porque as coisas que ele fizera, o pecado que ele cometeu, né, era imperdoável no pensamento de algumas pessoas, e que Davi não deveria nem ter coragem de erguer a sua voz e falar com Deus, porque na realidade Deus não o ouviria. Essa era o pensamento, este era o pensamento das pessoas em relação a Davi por causa de suas falhas. Talvez você que está nos ouvindo nesta manhã seja uma pessoa que tenha sentido o peso das suas falhas, sentido tristeza moral por ter cometido coisas que não agradam a Deus, por ter falhado com pessoas. E talvez você seja uma pessoa em que muita gente olha para você e diz: esse é um caso perdido. Para essa não tem mais jeito, nem Deus quer essa pessoa de volta. Talvez nem seja as pessoas que falam isso, talvez no seu interior, pelo fato de você ter falhado com Deus, o teu pensamento tem te levado a pensar dessa forma e isso tem abalado o teu coração. Mas eu quero te dizer que a vida de Davi e esse salmo mostra que não é bem assim, queridos. Talvez esse pensamento acerca de você tenha levado você à depressão e impedido você de buscar essa comunhão com Deus. Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que tem poder para mudar as nossas realidades. E é um Deus que nos dá a oportunidade do recomeço. Davi conhecia esse Deus. Ele conhecia, queridos, o Deus misericordioso, o Deus perdoador. Por isso, apesar de ter passado um longo período deprimido pela tristeza moral que abalou seu coração, Davi voltou a recorrer a Deus em oração, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. O Deus que já havia perdoado ele muitas outras vezes, né? Quando ele falhara como rei. Davi havia falhado como rei quando deu ouvido a Satanás e mandou fazer o censo em Israel, coisa que Deus realmente não queria.
E ele então enviou Joabe para fazer esse censo, e o próprio Joabe entendeu que era uma ordem sem necessidade. Mas Davi, tomado pelo orgulho e também pelo desejo de demonstrar grandeza ou ter segurança pelo tamanho do exército que Israel tinha, ele então exigiu que Joabe fizesse. E a Bíblia diz que Deus não se alegrou com essa atitude de Davi e resolveu discipliná-lo. E mandou o profeta perguntando a ele o que tipo de disciplina ele desejaria da parte de Deus. Cair nas mãos dos seus adversários, né? Ou que Deus enviasse uma peste sobre Israel. Então Davi disse: que eu não caia na mão dos meus inimigos, mas que eu caia na mão de Deus, porque Deus, ele é misericordioso. Davi conhecia o Deus a quem ele servia. E a Bíblia diz que um dos atributos de Deus é a sua misericórdia. Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia Deus tem uma misericórdia nova para cada um de nós. O pecado de Davi foi grave, gravíssimo. Ele adulterou com a esposa de um dos seus soldados, e para encobrir ali aquele pecado, porque a esposa ficou grávida, Davi então mandou vir o seu soldado para que esse soldado então viesse a dormir com a esposa, e ali o pecado dele ficasse encoberto. Como o soldado, ao voltar, não dormiu com a sua esposa, porque era fiel ali aos seus companheiros, declarando ali a Davi que não poderia estar vivendo no prazer da sua casa enquanto seus companheiros estavam na batalha. Então Davi resolve mandar o soldado de volta, enviando uma carta pelas próprias mãos do soldado, que ele fosse colocado na frente de batalha mais perigosa. Quando o general Joabe recebeu a carta, ele entendeu que Davi queria aquele soldado morto. Então assim ele fez, e Urias morreu. Davi se sentiu seguro, porque agora o seu pecado estava encoberto. Mas a Bíblia diz que não existe nada que esteja em oculto que não seja revelado. O pecado foi revelado, Deus usou o profeta para confrontar Davi, e Davi então se arrependeu, queridos. Nós vemos que o pecado de Davi, na realidade, foi um pecado hediondo. Porém, Davi confiava na misericórdia e no amor de Deus, queridos. Talvez seja esse o teu pensamento acerca de você mesmo, ou porque alguém tem apontado o seu pecado. O seu pecado pode ter sido grave, e as pessoas podem dizer que o teu caso não tem jeito, mas há um jeito sim. O Deus Todo-Poderoso, ele desconhece situações e causas perdidas. Ele desconhece erros que são irreparáveis. Ele desconhece causas impossíveis. Teu caso não é impossível. Teu erro não é irreparável. O teu Deus é um Deus que perdoa, e o perdão nos dá uma nova chance. E era isso que Davi realmente desejava no seu coração. Por isso ele começa esse salmo dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, põe uma borracha nas minhas transgressões. Lava-me completamente, diz o salmista, da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Nós entendemos aqui que Davi conhecia o Deus a quem ele realmente servia. O Deus que sonda os nossos corações, queridos, é também o Deus que tem poder para nos transformar, para nos perdoar, para nos dar uma nova chance,
para mudar as nossas motivações e nos dar uma nova oportunidade de servir. Você só precisa crer nesse Deus. Não aceite as mentiras de Satanás, de que o teu pecado é imperdoável, de que a tua vida não tem mais jeito, de que você é um caso perdido. Não existe casos perdidos para Deus. Talvez você tenha começado bem com Deus, mas no decorrer da caminhada com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, você deixou a vigilância e terminou cedendo às tentações. Mas Deus, Ele é poderoso para lhe restaurar a comunhão com Ele. O pecado fere realmente a natureza de Deus, mas Deus é misericordioso e restaura a nossa comunhão com Ele. Davi, ele então, depois de cair em si, de sair daquele estado de sentimento de culpa, tá entendendo? De tristeza e de abatimento pelo confronto da palavra de Deus, Davi tomou a decisão correta para ter a sua vida então restaurada. Davi entendeu que ele era propenso realmente à queda. Querido, o homem é propenso à queda, mas Deus é propenso a estender a mão e dar ao homem uma nova oportunidade, a oportunidade de recomeçar com Ele. Não aceite os enganos de Satanás na sua mente. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele é especialista em levantar e nos trazer de volta à posição que tínhamos antes, queridos. E Davi acreditava nisso. Você também precisa acreditar nesse Deus que nos dá a oportunidade do recomeço. Esse Deus eterno que sonda os nossos corações. Esse Deus eterno que está pronto realmente para nos perdoar e nos dar a oportunidade de recomeçar. Mas talvez você pergunte: o que é necessário para mim recomeçar? Queridos, a palavra de Deus aqui nos mostra que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer o erro, o pecado praticado. Davi, ele chegou para o Senhor e ele disse: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, no Salmo 51, versículo 3. No versículo 4 ele diz: pequei contra ti somente e fiz o que era mal perante os teus olhos. Então o que Deus espera daqueles que falham com Ele, que pecaram, para ter a chance de recomeçar, é que haja reconhecimento dos seus erros diante do Senhor, e que ao reconhecer é que haja disposição de confessar a Deus o seu pecado. A Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Está lá em Provérbios 28, verso 13. Esse Deus é o Deus que está pronto para perdoar o pecador arrependido, que reconhece o seu pecado e faz a sua confissão. Então esse é o processo para o recomeço, para aproveitar a oportunidade de uma nova chance de comunhão e de um relacionamento dinâmico com Deus. Deus espera isso de mim e de você. É preciso ter fé para fazer isso em oração. Por quê? Porque a palavra de Deus aqui nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Então, o caminho para o recomeço está no reconhecimento do erro, no arrependimento que demonstrado por uma tristeza moral por haver falhado com Deus, queridos, confissão e fé para orar, crendo no perdão divino. Tem muita gente que
não ora pedindo perdão, porque não crê que Deus possa perdoar, porque Satanás faz ele ver que o seu pecado é hediondo. Queridos, Deus perdoa os nossos pecados. O pecado que Deus não perdoa é aquele que não é confessado. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos limpa de toda a iniquidade. Deus sabe da minha e da sua fraqueza. Deus sabe que nós somos propensos ao erro. Por isso, em oração, nós devemos todos os dias fazer uma análise mental da nossa vida e apresentar diante de Deus nossas fraquezas, nossas falhas, nossos erros, nossos pecados e pedir perdão a Ele antes de qualquer coisa. Depois de fazermos isso, nós devemos então crer que Deus nos perdoou. E a partir dali, nós devemos pedir a Ele a graça e o poder para nós evitarmos esses pecados que têm acompanhado a nossa vida. Porque quem serve a Deus em Cristo Jesus e tem o seu Espírito Santo, não tem prazer no pecado, né? Peca, mas não tem prazer. Por isso se arrepende, confessa e procura deixar aquele pecado. Há pecados que a gente deixa logo. Tem outros que, vez por outra, nós cometemos. Mas quando nós tememos ao Senhor, nós vamos a Ele sempre em oração, de Senhor, falhei de novo, mas eu conto com a Tua graça. Eu quero deixar esse pecado, eu não estou conseguindo, mas me ajude e se esforça para deixar. E à medida que você vai fazendo isso e se esforçando, então o Espírito de Deus vai te capacitando e aquele pecado que te acompanha vai terminar sendo eliminado da sua vida e você não vai mais praticar. Então é importante entender que o caminho para a restauração da comunhão com Deus é o arrependimento, o reconhecimento de que pecou, a confissão e a oração da fé, crendo no perdão de Deus. Às vezes tem pessoas que dizem, eu confessei, eu já pedi perdão a Deus, eu me arrependi, mas eu não sinto que Ele me perdoou. Ei, nós precisamos entender que a oração é preciso ser feita com fé. E fé não envolve sentimento. Fé envolve convicção. Convicção no que a palavra diz. Senhor, eu creio que o Senhor já me perdoou. As pessoas podem me apontar. Satanás pode até lançar seta na minha mente para eu não acreditar que eu fui perdoado. Porém, no meu coração, tenho a convicção de que se eu confessei, a tua palavra diz que o Senhor me perdoou e eu tomo posse da tua palavra. Não quero nem tenho prazer no pecado. Eu tomo posse do teu perdão. Então é isso que Deus realmente deseja. Talvez você pergunte, por que orar se Deus já sabe o que eu fiz? Por que orar se Deus realmente vai então me perdoar? Por que orar? Uma pergunta boa. A oração, ela me leva a melhorar o meu relacionamento com Deus. E ela me leva a aumentar a confiança nele. A oração é a voz da fé. Quando eu oro a Deus, eu oro confiante de que Ele sabe e se importa comigo. Foi o próprio Jesus que falou, vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peça. Mateus capítulo 6, versículo 8. Se Ele sabe, por que eu então tenho que orar? Porque a oração me leva a esse relacionamento com Ele. A palavra, quando Jesus Cristo diz que Ele sabe das nossas necessidades antes que a gente lhe peça, mostra que, embora Deus conheça nossas necessidades, Ele ainda quer que compartilhemos o nosso coração para Ele. Por isso,
ore, porque o Senhor está pronto para ouvir a nossa oração e consertar as avarias da nossa vida por meio da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Davi pediu uma nova chance a Deus e ele recebeu. Ele disse: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Lembra da primeira oração de Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Primeiro ele pediu que Deus mudasse o seu coração. Deus muda o nosso coração por meio de Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador, nosso coração é transformado, queridos. Deus renova a nossa vida com Ele por meio de Jesus Cristo e nos dá um espírito de firmeza nessa caminhada, mesmo quando a gente peca, depois da gente confessar arrependido os nossos pecados. Quando Ele faz isso, então a nossa motivação muda. Nós melhoramos no serviço e na dedicação a Ele. Foi o que Davi diz: então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Pedir a Deus um novo coração é desejar o melhor de Deus. E o melhor de Deus já veio e está à minha e à sua disposição. O melhor de Deus é Jesus na nossa vida. Eu já o tenho. E você tem? Para você ter Jesus, você precisa tomar essa decisão. A decisão de reconhecer que é pecador, que está perdido no mundo e que precisa de salvação. Entender que Jesus é o Salvador, mas Ele quer também ser o Senhor da sua vida. Ele só pode ser Salvador na tua vida quando Ele se tornar Senhor dela. O salmista Davi diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele o mais, Ele fará. Ele perdoa os teus pecados, por mais hediondo que seja. Por mais que as pessoas dizem: não tem jeito. Tem jeito sim, porque o Senhor tem poder de mudar a nossa história. Se nós pedirmos a Ele uma nova chance, Ele nos dará, bem como um novo coração, um coração regenerado. Há uma música que eu gosto muito que fala desse salmo: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Esse hino é lindo, fala desse novo coração que Jesus dá àqueles que arrependidos oram confessando seus pecados e pedindo perdão e pedindo esse novo coração, como Davi então pediu. E o Senhor nos dá uma nova chance. O apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar. A oração, ela é essencial para que a gente possa manter uma atitude permanente de comunhão com Deus. Além de tudo, a oração traz grandes benefícios. A oração nos torna sensível à vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Você precisa entender. Davi orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A oração é de suma importância. Ela não muda Deus, mas enquanto a gente ora, Deus muda a gente. Por isso, nós devemos então orar. Orar como Davi.
e pela oração, Deus nos dá uma nova chance através do seu perdão. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa estar na sua vida e no seu coração, e que você possa recomeçar em Deus, porque Deus é o Deus dos recomeços. Ele recriou a terra. Ele deu ao homem uma nova chance por meio de Noé, por meio de Abraão e agora por meio de Jesus. Esta é a última chance. Não haverá mais outra oportunidade se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador para ter uma vida restaurada, abençoada e abençoadora. Que você possa pensar sobre isso e decidir por Jesus para ter uma nova vida. Que você possa receber o perdão de Deus. Você que caiu, você que serve a Jesus e falhou, você que está tímido diante de Deus, sem perspectiva e sem uma vida dinâmica que tinha antes, porque falhou. Deus te dá uma nova chance. É tempo de recomeçar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deixa Ele te levantar. Ele está com as suas mãos estendidas para isso. Deus te abençoe. Quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. Que Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra nessas vidas, nesses corações. E que hoje seja dia de restauração. E que essas pessoas possam se voltar para Ti arrependida e confiantemente caminhar no dinamismo da comunhão contigo por meio do Espírito Santo e em obediência à Sua palavra. Cura das memórias passadas que tem lhe trazido, Senhor da glória, insegurança e incerteza e também incredulidade. Dê convicção e fé para saber que o nosso Deus é misericordioso e que se compadece daqueles que têm realmente falhado contigo, assim como se compadeceu de Davi, que foi um homem segundo o teu coração. Que a tua mão seja sobre nós para nos fortalecer, que a tua graça seja sobre nós para nos sustentar no caminho. Repreenda todo engano de Satanás na mente dessas pessoas e leve elas a voltar a uma comunhão dinâmica contigo através da oração, da palavra, através do relacionamento íntimo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Amém, queridos. Espero ter te abençoado mais uma vez nesta manhã. Eu quero mandar um alô para aqueles que estão nos ouvindo e que participaram conosco, que mandaram mensagens aqui. Mandar um abraço para a irmã Romilda, né? Para a irmã Euda e também o irmão Charles, para Luciane Lidório, para Cleiton Mota, também para Nessi, nossa amiga Nessi, para Lindinalva, nossa irmã lá no Recife, para Marluce Almeida, que está lá em São Paulo. Deus te abençoe, Marluce, né? Temos orado por você. A irmã Anaíde Alves e também Maria Barros, né? Irmão Maírton, que está todas as manhãs aqui. Um abraço para Maírton, um abraço para o pastor Domires Reis, lá em João Pessoa, na Paraíba, meu amigo particular. Que Deus abençoe, esteve conosco aqui ministrando, nos abençoando. Um abraço para sua esposa Aline também, a missionária Aline. Um abraço para a nossa irmã Lourdes Costas também. Deixa eu ver aqui, a nossa irmã Vonete Leite, a mãe do nosso irmão Glacieldo, irmão Edson Silva e Socorro, um abraço. Deixa eu ver aqui, a irmã Sina também, Maria Bezerra aqui. Maria Rodrigues, a missionária Maria, esposa do pastor Ideval, e Edjane Silva, né? Lá nos Estados Unidos, a cantora e pastora Edjane Silva. Um abraço também para o seu marido Sérgio, muitos anos que a gente não se vê, né? Edjane conheci no início da minha caminhada na fé lá em Petrolina, e em pouco tempo ela foi para São Paulo, né? Que Deus abençoe a você, filha do saudoso irmão Paulo, homem de Deus, experiência muito boa com Deus, né?
Deixa eu ver aqui mais pessoas que esteve conosco. Eva Vilma, irmã Eva Vilma, um abraço. Cíntia Oliveira, irmã Cíntia, também da nossa congregação lá da Coab, que mora em Adalbi, né? Então aqui nós paramos, queridos, as pessoas aqui que estiveram nos assistindo, pessoas também que compartilharam essa live. Um abraço para a irmã Bernardina também, que também esteve conosco, tá certo? Deus abençoe vocês. Nós tivemos várias pessoas aqui conosco, vimos aqui muitas curtidas, e Paulo Rogério também, pastor Paulo Rogério, né? Deus abençoe o Paulinho aí. Deixa eu ver se tem alguém que eu não falei. Dário Belchior, Reginaldo Pinto, Marcos Souza, Francislaine Ferreira, irmão Edilândio, Cidinha Sá, um abraço Cidinha, Deus abençoe você. E também pelo seu aniversário eu quero parabenizar. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei. Pastor Cláudio lá de Orocó, meu amigo, da nossa igreja Batista Missionária. Um abraço também, pastor Carlos. Eu acho que falei de todo mundo aqui agora. Isso, falei sim. Então, Deus abençoe. Amanhã o obreiro Almir vai estar trazendo uma palavra de Deus na nossa live, né? Palavra de esperança. Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Estamos aqui orando por você. Em nome de Jesus.